Fala, galerinha esperta! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então vamos lá ver o tema de nossa aula. Aula de número 100. Olha só o quanto a gente já percorreu pela essa nossa viagem pelos conhecimentos das ciências, não é, galera? O título de nossa aula é a seguinte: Tempo, tempo, tempo. Objeto de conhecimento, a contagem do tempo em diferentes sociedades. A gente vai começar a entender o tempo e as relações humanas estabelecidas a partir dele. Então, sem mais conversas, galera, vamos à nossa aula. Vamos iniciar nossa aula sem perda de tempo. Aliás, galera, o tempo é um conceito fundamental e muito importante para a gente entender a ação humana, todas as permanências e continuidades que acontecem ao longo da história. Não é, galera? O tempo é importantíssimo, é um conceito fundamentalmente histórico usado pelos historiadores para analisar a ação humana ao longo da nossa história. Trouxe para vocês um texto aqui, seguido com um símbolo que os historiadores utilizam para medir o tempo ao longo das eras, que é justamente a ampulheta, que nada mais é do que um relógio de areia, que vocês provavelmente conhecem, né, gente? E o texto, que faz referência ao tempo e à história, nos fala o seguinte: o relógio, calendário, agenda são alguns exemplos de invenções feitas pelas sociedades humanas para medir e controlar o tempo. Atualmente, vários equipamentos nos auxiliam na medição do tempo. Calendário que provavelmente vocês têm na casa de vocês. O relógio, galera, que também é um instrumento inventado pelo homem para medir o tempo. A gente vai começar a analisar e entender que ao longo da história, as sociedades humanas passaram a inventar mecanismos para medir o tempo em pedaços cada vez menores. Nas sociedades primitivas, a medição do tempo era feita por meio da observação da natureza, o dia e a noite. Com o passar do tempo, com as sociedades ficando cada vez mais complexas e com o mundo do trabalho ficando cada vez mais complexo também, começou então a medir-se o tempo em pedacinhos menores, surgindo a ideia de horas, minutos e segundos. Na sociedade moderna, passou-se a entender o tempo com a expressão "o tempo é dinheiro", porque o capitalismo diz o seguinte: o tempo você produz no tempo. Então, quanto mais tempo você tem produzindo, obviamente, mais dinheiro você ganha. A gente vai começar a entender também essa faceta da utilização do tempo pelas sociedades humanas. Mesmo sem relógios e calendários, desde os tempos mais antigos, os seres humanos notavam que depois do dia vinha a noite, que as plantas, os animais e as pessoas com o tempo envelheciam e um dia morriam, e que a lua também tinha suas fases, suas mudanças de fase. Os grupos humanos percebiam a passagem do tempo observando a natureza, da qual eles também faziam parte, surgindo então a divisão do tempo em dia e noite. Era assim que os povos primitivos mais antigos mediam o tempo do dia, que obviamente era o tempo onde a luz do sol prevalecia, e o tempo da noite, onde existia a ausência de luz solar, mas também era possível observar a lua. Na natureza, a existência do dia e da noite é o fenômeno que praticamente toda pessoa, desde criança, aprende a observar. A sucessão de dias e noites está relacionado ao nascer e ao pôr do sol. Por essa razão, o Sol tornou-se a principal referência para medir a passagem do tempo ao longo da história, até os dias de hoje. Tomem nota, observe, a medição de dia e de noite é fundamental para que a gente possa se situar na nossa realidade. Hoje em dia, toda a sociedade pode-se dizer que é dividida em trabalho diurno, onde a luz solar prevalece,
e trabalho noturno, onde existe ausência de luz solar, mas é possível observar as fases da Lua. Trouxe para vocês, então, conceitos históricos que vão nos ajudar a entender as definições de tempo e também de espaço. Vamos a eles, então, aos conceitos históricos. O tempo, segundo o dicionário de conceitos históricos, é o estudo das atividades e produção humana, ou seja, da cultura ao longo da história. O tempo, como produção humana, é uma ferramenta da história visível em instrumentos como o calendário e também a cronologia. Vamos entender agora o que seria cronologia, professor. Cronologia é a forma de representar os acontecimentos históricos ao longo do tempo, o que exige um calendário e uma noção de contagem do tempo. Interessante que cada sociedade ao longo da história desenvolveu a sua própria forma de medir o tempo, que são os seus calendários, ou também pode utilizar um calendário que já foi construído por uma sociedade passada. Espaço é o conceito histórico que nos dá uma representação de onde os fatos aconteceram. Eles podem se definir como uma porção do planeta onde se desenvolvem as atividades humanas no seu cotidiano, tá, gente? Como a gente pode entender, o tempo é justamente o período onde aconteceu o fato e o espaço nada mais é do que a porção territorial onde o fato aconteceu. A gente pode medir o tempo de duas formas, tá, gente? O tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico é o tempo onde se desenvolvem justamente as atividades humanas, todo o dia a dia do ser humano, que pode ser medido no calendário e no relógio. O tempo histórico, por sua vez, é o tempo dos grandes acontecimentos históricos. Trouxe para vocês aqui um pequeno vídeo que vai nos ilustrar a vida de uma pessoa e como ela é representada através do tempo cronológico. Se o tempo cronológico é o tempo onde se desenvolvem as atividades humanas, o tempo histórico, por sua vez, é o tempo dos grandes acontecimentos. O tempo histórico é a referência histórica utilizada para organizar os acontecimentos mais importantes e as grandes mudanças das sociedades e também das civilizações.
O tempo histórico é marcado por grandes acontecimentos. Trouxe para vocês agora uma linha do tempo que vai ilustrar os grandes acontecimentos da história do Brasil. Isso aqui é tempo histórico, tá bom, gente? Os grandes acontecimentos, os grandes fatos históricos. Mas não necessariamente todos os acontecimentos é possível de serem datados, tá, gente? Existem acontecimentos que não possuem data específica e é isso que a gente vai conhecer a partir de agora. Trouxe para vocês alguns acontecimentos que ilustram ali o tempo histórico, tá, gente? Que não necessariamente podem ser datados, como é o caso da invenção da escrita, fundamental para o desenvolvimento das sociedades, tá, gente? Não tem um tempo exato e um dia exato, uma data exata do surgimento da escrita. A gente sabe que diversas sociedades desenvolveram a sua escrita e sabe também que é um fato histórico, então portanto, está ali no tempo histórico. Outro acontecimento marcante, que pode ser datado, esse sim, é justamente a chegada do português ao território brasileiro, datado ali no ano de 1500. Um fato histórico que também está ali no tempo histórico. Outro grande acontecimento que, de certa forma, mudou a percepção humana e a história da humanidade. Muitos historiadores colocam, inclusive, esse fato como um divisor de águas. A passagem da era moderna para a era contemporânea, que é justamente ali a Revolução Francesa, datada de 1789. Um grande acontecimento, um fato que mudou a história da humanidade, principalmente da história europeia, que também, por conta disso, está no tempo histórico. Então, gente, aprendemos um pouquinho sobre o tempo histórico, o tempo cronológico, entendemos o conceito de tempo e espaço. Então, agora é hora de colocarmos o nosso conhecimento em prática através do nosso Aplicando. Trouxe para vocês, então, uma questão fácil que tenho certeza que, como os meus alunos são inteligentes, vão conseguir matar de primeira. Vamos a ela, então, a questão do Aplicando, vamos lá? O tempo é uma questão de fundamental importância para a existência dos seres humanos, do ser humano. Os grupos humanos da pré-história, prestem atenção, contavam através, vamos lá, letra A, dos calendários que existem há milhares de anos, letra B, de galhos de árvores, letra C, das observações dos fenômenos naturais. Letra D, dos desenhos das pinturas rupestres. Qual era a forma que o ser humano, lá do período pré-histórico, utilizava para contar o tempo? Será que eram os calendários que existiam naquela época? Será que eram os galhos de árvores? Será que eram os fenômenos naturais, a observação do Sol e da Lua? Será que eram os desenhos das pinturas rupestres? Vamos então ao gabarito, ver qual é a questão correta. É a letra C, das observações dos fenômenos naturais. Então vamos a ele, ao nosso gabarito comentado, vamos lá? E o gabarito comentado fala o seguinte para a gente: os grupos humanos percebiam a passagem do tempo, observando a natureza da qual eles também faziam parte. Na natureza, a existência do dia e da noite é um fenômeno que praticamente toda pessoa, desde criança, aprende a observar. A sucessão de dias e noites está relacionada ao nascer e ao pôr do sol. Por essa razão, o sol tornou-se a principal referência para medir a passagem do tempo, observando ali o dia e a noite, o ciclo solar e também o ciclo lunar. Aprendemos muita coisa nessa aula, então agora é hora da gente ir para as nossas considerações finais. Chegou a hora das nossas considerações finais, que nada mais é do que um apanhado de tudo que aprendemos em nossa aula. Vamos então a ele, ao primeiro tópico, que é justamente o tópico central de nossa aula, que é o tempo e a história. Aprendemos o conceito de tempo e de espaço, o tempo onde se desenvolvem os grandes acontecimentos e o espaço nada mais é do que a porção territorial onde esses acontecimentos se sucedem. Aprendemos também a noção de tempo histórico, que é o tempo dos grandes acontecimentos que de certa forma mudaram a história da humanidade, e também a noção de tempo cronológico, que é o tempo do calendário, é o tempo medido no relógio, onde se desenvolvem as atividades humanas desde o seu nascimento até o fim de sua vida. Ok, gente?
finalizamos a nossa aula do Contraturno Digital. Se você quiser aprender um pouquinho mais e também ter outras aulas, é só acessar as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube e também seguir @Contraturno Digital. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.